no livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 1. Então, domingo passado terminamos a série sobre o Apocalipse, né? Eu creio que muita gente foi abençoada. Os irmãos que ainda não viram, corre lá no YouTube da igreja, Igreja Avivamento em Cristo, curta, compartilhe, se inscreva, compartilhe com o maior número possível de pessoas, ok? Vai ser muito bom. Meus irmãos, toda live é importante você compartilhar. Aperta o botão compartilhar. Compartilhe, né? A gente precisa atingir muitas pessoas. Enfim, hoje a mensagem de hoje, o tema é vista ou visão. Eu ouvi uma mensagem parecida como essa, Deus falou muito ao meu coração, e eu creio que Deus há de nos edificar nessa manhã. Hebreus 11, no verso 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Oremos. Eterno Deus, amado Pai, irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra nesta manhã. Importa que eu diminua e o Senhor cresça. Importa que a Tua palavra seja ministrada da maneira correta, como o nosso Deus Todo-Poderoso deseja que todos façam, sem acrescentar nenhum tio, Pai, mas sendo instruído pelo Seu Santo Espírito, sendo, Pai querido, humilde diante do Senhor, que nós somos apenas instrumento nas Tuas mãos. Sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Usa-me conforme o Teu querer e Tua vontade. Que essa palavra seja entendida por todos de uma forma extremamente didática, fácil de compreender, tanto ao mais leigo como ao mais entendido possa ouvir a Tua mensagem nessa manhã. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, vista ou visão? Meus irmãos, meus queridos, existem muitas pessoas no planeta Terra que estão angustiadas, agoniadas, que estão em pânico, estão se sentindo opressas. Imagine aquelas pessoas que têm aquela síndrome de doença, num contexto como esse. Imagine o pavor sobre a vida delas. Dizem que a nova onda que haverá após a pandemia será doenças psicossomáticas, será consultórios de psiquiatras e psicólogos cheios, agendas cheias. Por quê? Porque num contexto como esse, meus irmãos, aonde nós lidamos com o imponderável, aonde a gente lida com o que vai acontecer, mexe com todos nós. Mexe ou não mexe? Será que um ente querido vai partir? Será que eu mesmo vou partir? E se eu ficar doente? E se eu perder o meu emprego? E nós vamos fazendo uma série de perguntas para nós mesmos, e quando a gente fica nesse ambiente, a gente sofre demais. E quando nós vemos a vista de tudo isso, no que está na nossa frente, quando a gente senta para ver os telejornais, quando a gente senta para ver as reportagens, quando a gente senta no sofá para ver os jornais, e inclusive do Grupo Globo, é terrível. É ou não é terrível? Muitos especialistas têm pedido para as pessoas pararem de ver, porque aquilo é inflacionado. É terrível, mas eles conseguem deixar mais terrível ainda. Então tem pessoas em pavor, tem pessoas em pânico. E para todos nós, como tem que ser a minha e a sua atitude nesses momentos? Nós vivemos por vista ou por visão?
que ser a nossa atitude? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Nós temos dentro da Bíblia um episódio muito conhecido, até das pessoas leigas, que nós conseguimos ver nitidamente aqueles que agiram pela vista e aqueles que agiram pela visão. Quer ver comigo? 1 Samuel, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, é uma passagem bem conhecida do nosso querido rei Davi. Nessa ocasião, o jovem Davi. 1 Samuel 17, do verso 23 a 31, ok? Os irmãos em casa que puderem abrir a Bíblia, abra a Bíblia, acompanhem junto conosco, ok? 1 Samuel 17, do verso 23 a 31, diz assim a poderosa palavra do Senhor: estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai em Israel. Com todos esses benefícios, todo mundo fugiu ainda. Então falou Davi, o jovem Davi, aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? É isso mesmo que eu estou ouvindo? E aí Davi, meus irmãos, que não temia nada, olha o que ele fala: quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, Davi, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Calúnia, né? Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca. Meus irmãos, este é uma das passagens bíblicas mais fantásticas do meu ponto de vista. Existia um povo chamado os filisteus. Existia uma cidade que esse povo vivia, que chamava Gate, e lá tinha gigantes. E lá tinha o gigante, Golias, 2,90 metros de altura. A sua couraça pesava o peso de Davi. A sua espada pesava só a lâmina 7 quilos. E eles sempre teve um conflito, só que naquele instante, meus irmãos, naquele momento da história, o que estava em jogo, algo terrível, é o seguinte: os filisteus e os judeus, nós vamos lutar. E os filisteus falaram o seguinte: ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o nosso guerreiro, e vocês escolhem o guerreiro de vocês aí, e quem ganhar essa batalha vai ser escravo um do outro. O que estava em jogo nisso, meus irmãos? Estava em jogo a história nossa. Concorda comigo? Se porventura
o Golias estivesse ganho, Jesus é raiz de quem? De quem, meus queridos? De Davi. Não teria igreja de avivamento em Cristo se o Golias tivesse vencido. Então estava em jogo neste momento a história da humanidade em Cristo. Mas quem estava escrevendo essa história não era nenhuma pessoa, não era qualquer pessoa, era o nosso próprio Deus. Só que é o seguinte, diz as histórias, historiadores, que foram de uns 40 dias. Aparecia lá o Golias, falava: tem alguém aí? E todo mundo, sabe aqueles desenhos que parece que quando a pessoa está com medo fica tremendo a perna assim? Eu vejo essa cena, Rai, eles com medo. E teve 3 irmãos de Davi que foram para a guerra. Eliabe, meus irmãos, foi Eliabe, Abinabe e Samar. Eliabe era o mais velho, alto, formoso, mas também estava tremendo. E Jessé fala assim: vai levar comida para os seus irmãos. E só que Davi estava cuidando das ovelhas, então ele deixa uma outra pessoa cuidando das ovelhas direitinho, e ele vai até, não vai propriamente no fronte da batalha, mas ele chega num local distante e ia deixar para um assessor ali da tropa para levar a comida. E ele, quando ele olha aquela situação assim, já sabendo do burburinho, ele deixa lá a marmitinha lá com o rapaz e vai até o irmão. Quando ele chega lá perto do irmão, fala assim: ô Eliabe, o que está acontecendo aí? Está acontecendo, meu filho? Aí falam para Davi: a situação é essa. Tá certo que tem uma premiação aí, imposto de renda zerado, vai ficar rico. Quem vencesse, o soldado que vencesse Golias está feito na vida. Mas é o seguinte, nós estamos tremendo de medo, porque olha o tamanho do cara. E aí Davi ouve aquilo, irmão, falou: o quê? O que eles estão dizendo? Mas por que vocês estão com medo? É só isso? É só isso? Eliabe ficou doido, falou assim: Davi, sai fora, moleque. Eu bem sei porque você está aqui para querer zombar da gente. Vai embora, eu sei o seu coração. Eu falei assim: mas Eliabe, o que eu estou falando? Eu não estou falando nada demais. É o seguinte, estou na fita. Quem? Você? Sou eu. Você tem certeza? Meus irmãos, eu imagino soldados indo falar com Saul. O Saul, sabe o Davi? Por quê? O Davi que tocava lá as harpas, ele conhecia Davi. Então, ele está querendo lutar. Ele está querendo lutar. Não, vem aqui. Aí o Davi foi ao encontro de Saul, rei. O Davi, presta atenção, Davi. Davi, o camarada tem 2,90 m de altura. Ele luta desde pequeno. O cara é guerreiro. Já perdeu a conta de homicídios. Se ele tiver que ser preso, vai ter que pegar mais de 1000 anos. Mas é o seguinte, o cara não tem como. E você apacentou ovelhas. Olha o seu tamanho. Você não chega no joelho dele. Essa é fala minha. Mas eu creio que realmente, assim, querendo desmotivar Davi. E que Davi fala: ô rei, preocupa não. Sabe o que se preocupa? Porque eu apacento ovelhas, o senhor sabe disso, né? Eu sou pastor de ovelhas. E por algumas vezes veio o leão, ou veio o urso. Vinha o urso querer tomar e arrancava as ovelhinhas, e eu ia atrás e arrancava da boca do leão, e pegava pela barba do leão e trucidava o leão e o urso também. E presta atenção, Saul, é o seguinte, eu sei o Deus que eu sirvo, e quem é esse para afrontar?
Bom, já que você deseja, meus irmãos, isso foi quando Davi realmente, o pessoal realmente viu que era Davi que ia para a peleja. Davi voltou para casa, deu um jeito nas ovelhinhas, falou: amanhã é meu dia. Pegou a funda, colocou lá no bolsinho dele e foi na batalha. Eu fico imaginando, meus irmãos, o povo dando risada. Imagina, o povo o povo dele, o povo judeu falando assim: meu Deus, o Davi vai virar, vai esquartejar o Davizinho, rapaz, bom menino. E eu fico imaginando do outro lado o caçoar, as risadas do outro fronte, assim, da outra. O pessoal estava na outra montanha, né? Era no vale que acontecia a luta. E Davi vai, fala assim: você, Deus vai me te dar. Deus, Golias. E Golias fala assim: você está pensando que eu sou um cão? Um cão você pode, um cachorro você pode, mas comigo. E começou daquela gargalhada. E Davi falou assim: pode dar, dá risada. Você vai ver o que vai acontecer com você. Eu te pego, Davi. Te pego, Golias. Meu irmão, começou a luta. Ele pega a sua funda e começa a girar. E a funda é como se fosse um estilingue, né? Só que de girar e girar e girar. E pegou uma pedra e lançou. Quando lançou, meus irmãos, pegou bem na testa. Diz que a palavra que cravou na testa do gigante. O que aconteceu com o gigante? O gigante tonteou e morreu de vez? Não, acho que não morreu, mas ele desmaiou. Ah, meu irmão, desmaiou. Davizinho foi lá. Difícil, porque pesava bem uns 10 quilos, né? A espada, a lâmina 7, mas uns 10 quilos. Imagine ele pegando assim com os dois e cortou a cabeça do gigante. Só a cabeça do gigante era do tamanho dele. Ele pegou e foi levar e apresentou. Meus queridos, isso foi tremendo. Todo mundo ficou assim admirado. Os soldados filisteus, Rafaelzinho, picaram a mula. Nessa hora, Eliabe, Samar, os soldados lá de Israel, todo mundo ficou valente. E foram atrás do pessoal, acabou com a raça deles, vitorioso. E Davi, ele ficou conhecido em todo Israel, em toda a região, em todo o mundo, né? Todo mundo sabe dessa história. Esse é o contexto. Esse é o contexto. Meus irmãos, os irmãos de Davi, os soldados, o próprio rei, eles estavam agindo pela vista. A vista era terrível, desoladora, era terrível. Não tem soldado para vencer, nós estamos acabados, nós vamos ser destruídos, vão matar todo mundo, e a situação é essa. Saul era guerreiro, meu irmão, mas nem Saul estava disposto. Eles estavam pela vista, temendo, e não era para menos. Meus irmãos, trazendo para o nosso contexto, acenda com a gente também. Quantas vezes situações que nós enfrentamos, que para nós é o Golias. Quantas situações que nós enfrentamos, que para a gente não tem saída, e nós nos abatemos, e nós ficamos lamentando, murmurando: Senhor, como eu vou me livrar disso? Nessa pandemia, como vai ser agora? O que vai acontecer? Vou perder meu emprego, e agora? E o homem faz aquela associação: perdendo meu emprego, não tenho dinheiro, não vou ter dinheiro para fazer compra, não vou conseguir pagar o aluguel, vou estar morando na rua com os meus filhos. E bate aquele desespero.
E a mulher também: eu vou perder meu emprego, não vou conseguir fazer a minha escova, não vou conseguir ir em tal lugar, não vou conseguir comprar. E bate aquele desespero. Ou a doença, pior: a doença pode acometer a vida do meu filho, da minha filha, ou de mim mesmo, e se eu perder? E a pessoa fica apavorada, porque está vendo à vista. Está vendo à vista. Estamos olhando as dificuldades e achando que ela vai nos derrotar. Mas tem um outro lado da moeda, que é aqueles que vivem pela visão de Deus. E nesse contexto e nessa história, quem era o único que estava tendo a visão de Deus? Davi. Quer ver comigo? 1 Samuel 17, 26, que nós lemos. Vamos ler de novo. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17, 32 a 37. Olha só. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Verso 34. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, falando dele, o leão como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Davi não se atemorizou contra Golias. Pastor, por que Davi não se atemorizou contra Golias? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele servia. Deus tinha dado a ele um aprendizado. Davi já tinha enfrentado lobo, porque não falou aqui, mas lobo quer tacar a ovelha também. Então lobo era fichinha. Aí ele foi falar assim: não foi lobo não, Saul, foi leão, leões e ursos. Ele pode ter exagerado um pouquinho das quantidades, mas o fato é que ele tinha feito isso. Ele falou assim, eu enfrentei, e assim, naturalmente, Saul, perante um leão, o leão ia me devorar. Não me devorou, Deus me deu a vitória. E se Deus deu a vitória, Ele vai me dar a vitória contra este incircunciso filisteu, ainda que para os olhos de muito isso seja loucura, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Meus irmãos, não é assim conosco também? Desde antes da nossa conversão, estamos enfrentando lutas e dificuldades. E quantas lutas eu e você nós enfrentamos, que nós falamos: agora o leão vai nos engolir, agora o urso vai nos despedaçar. E nós conseguimos, meus queridos, e conseguimos, com a graça de Deus, vencer. O leão caiu aí. Meus irmãos, conseguimos ou não conseguimos? Eu fico olhando para a minha história. Existia uma época da minha vida, meus irmãos, que foi muito difícil. Foi pouco, não, foi muito difícil. Eu estava devendo quase 6 meses de aluguel. Assim, a igreja também era de uma comunidade que tinha todo mundo me deixado. Eu estava sozinho. Assim, eu lembro que naquela semana a Lilian resolveu ir junto com o Luquinhas para a casa da tia. E eu estava numa situação terrível. O leão estava querendo me engolir. É uma situação terrível.
E eu recordo que uma noite eu acordo na madrugada, sem a Lília, sem o Luquinhas, aquela situação, aquele tormento na cabeça. Era um predinho de 4 andares e no andar de baixo tinha um apartamento que era um ponto de drogas. E eles faziam um pancadão. Naquela noite eles estavam fazendo um pancadão. Eu tento acordar naquela noite e eu não consigo acordar. Por quê? Porque os meus 2 olhos estavam com conjuntivite. No dia anterior estava normal, na madrugada conjuntivite, sabe, cheio de remela, não conseguia abrir. Meus queridos, ali naquele apartamento eu comecei a chorar. Falei: Senhor, o que eu fiz para ti? O que eu fiz? Eu taquei pedra na cruz? Não foi, eu sou crente, sou pastor, ainda estou pastoreando. O Senhor sabe da dificuldade, está minha esposa longe, está meu filho longe, estou para ser despejado daqui. Ah, meus irmãos, há situações em nossas vidas que nós temos a permissão de Deus para enfrentar leões, para enfrentar ursos, para enfrentar dificuldade. Porque Deus não me deu vitória? Deu ou não deu? Deu vitória em tudo, mais do que eu mereço. Porque hoje a minha fé é maior do que aquele tempo? Porque eu sei o Deus que me livrou daquela situação é o mesmo Deus que livrou a minha mãe de um câncer, que nos tirou da garagem, que me deu empresa, que me deu uma renda, que me deu uma família linda, me deu vocês. E a minha fé acabou sendo lapidada para que hoje eu consiga ver o que Deus tem para a gente mais para frente. Eu creio, meus queridos, que Deus tem muito mais para nós. Eu creio, meus queridos, que Deus tem algo maravilhoso para nós. Então não é a vista, meus irmãos, não é pela vista que nós temos que caminhar, não é pela dificuldade que nós devemos ver. Nós servimos um Deus todo-poderoso, que nos fará vencer todos os Golias e gigantes que nós podemos ter que enfrentar. Vocês creem nisso? Passado dificuldades, meus irmãos, na sua vida, é Deus alicerçando a tua vida, é Deus lhe treinando em seu exército, para você ser um guerreiro como Golias, para você enfrentar tudo isso, para você não temer. Peguemos um caso agora do nosso irmão Heleno. Pela vista, não tem mais jeito. Meus irmãos, ele foi parece história a gente contar. Parece história de pescador, né, Danilo? O irmão Davi, o irmão Heleno, ele trabalha fazendo fundações de prédio, fazendo uns alicerces para as obras, né? E tem que fazer fundações assim, com aquelas brocas gigantes. E o equipamento é um equipamento onde tem que ficar preso em cabos de aço e ganchos. Cada gancho desse tem quase 2 quilos. E fica tensionado, não é isso, Danilo? Fica tensionado. Um dos ganchos se soltou, meus irmãos, e com uma velocidade absurda foi direto parar na cabeça do nosso irmão Heleno. Tanto é que ele estava com o capacete saiu voando. O crânio dele quebrou aqui atrás e na frente. Ele convulsionou na hora, ficou desmaiado. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, ele está se recuperando de uma forma esplêndida. Ele já tirou o catéter da cabeça. Hoje vai tirar, ele está entubado, vai tirar o tubo. Os movimentos do corpo estão todos funcionando direitinho. A pressão da cabeça os dias anteriores estava muito alta e eles estavam sugerindo que teriam que abrir o crânio. Mas não precisou. O nome do Senhor está sendo glorificado na vida do Heleno, porque nós não vivemos à vista, nós vivemos pela visão, nós vivemos pela fé. O justo viverá da fé.
E eu creio que em breve nós vamos ver o irmão Heleno em cima desse altar aqui testemunhando e falando das maravilhas do Senhor, porque a gente vê por visão. O cristão, ele não vive à vista da situação, ele vive pela fé. Pastor, e quais são os benefícios de quem anda por visão? 1 Samuel 17, 45 a 51. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tenho afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu ao combate, encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a bainha e o matou, e lhe cortou com ele a cabeça. Vendo então o filisteu que o seu campeão era morto, fugiram. Meus irmãos, aqueles que agem pela visão, aqueles que conseguem ver o milagre de Deus, aqueles que sabem o Deus que serve, eles são inabaláveis, tem uma fé inabalável, não anda apavorado nem apavorada, não anda angustiado nem angustiada, porque sabe que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Tenha certeza da sua salvação. Então, ainda que ele morra, ele sabe que ele vai para os braços do Pai. Então seus valores mudam quando nós agimos pela fé e pela visão de Deus. Porque ainda que tirem a nossa vida, é só um passaporte para nós entrarmos na eternidade. É um fechar de olhos aqui para abrir os olhos para Jesus. E aqueles que agem por visão, eles conseguem influenciar outras pessoas, ele consegue motivar as outras pessoas também. Não foi o caso de Davi? Ele criou-se um ânimo ali nos israelitas, nos soldados, como nunca havia. Ah, meus irmãos, se Davi desse tamanho conseguiu vencer o gigante, o restante é fichinha. Meus irmãos, nós devemos andar pela fé. Nós devemos andar com a visão de Deus. É Deus que cuida de nós, é Deus que cuida da nossa vida, é Deus que cuida da nossa família. Nós não devemos andar temerosos por nada. Deus tem nos guardado, o Deus que fez nós vencermos tantas batalhas, é o Deus que vai fazer a gente vencer essa batalha chamada pandemia. E nós temos que estar firmados e forjados neles, porque as perspectivas não são boas daqui a alguns anos. Coisas piores virão, e nós temos que estar firmados como Davi, meus irmãos. Quem é o mundo? Quem é esse anticristo? Quem é esses demônios para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é? Quem é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, meus irmãos, por que nós vamos temer? Se Deus é conosco. Se Deus é conosco. E nessa manhã, meus irmãos, com o coração cheio de gratidão, a minha oração é para que todos nós tenhamos essa visão de Deus. Feche seus olhos onde estiver. Eterno Deus, amado Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Eu sei que muitos de nós a fé está abalada, temos vivido por vista, mas eu peço, Pai amado, que nessa manhã nós venhamos viver
de visão de Deus. Que venhamos ter na nossa mente, Pai amado, que Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, Tu és um Deus fiel. Eu creio, Pai amado, que milagres hão de acontecer e o Teu nome há de ser glorificado e exaltado. Salva, Senhor. Escreve o nome desse meu irmão no livro da vida, se está entregando a vida ao Senhor, e que ele nesse momento viva da visão do Senhor, uma fé inabalável. Dessa irmã também é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que essa palavra possa estar em vosso coração, que os irmãos possam compartilhar depois para muitas pessoas. E eu creio que muitas